Compartilhar, claro. Perfeito. Acho que a gente pode iniciar, né? O que vocês acham? Pra gente Estou a aproveitar. posto. Vou apresentar Estamos. vocês, então. Primeiro, quero agradecer em nome da sociedade, né? A presença de vocês, mas especialmente a Tatiana e o Raul, que aceitaram participar. É uma honra para a gente. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica. Essa é a 33ª edição do Cinema dos Canários. A gente está desde 2015, que eu estou coordenando esse projeto. E tenho certeza que vai ser uma manhã muito legal. Vou apresentar a Tatiana primeiro, né? Deixa eu só pegar o seu currículo aqui, Tatiana. Tatiana, ela é mestre em cinema e audiovisual contemporâneo pela Universidade Pompeu Pompeu Fabra. Fabra de Barcelona, premiada diretora, roteirista e editora. E o Raul Rasch, que ele é analista de dados da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. A gente vai começar com a Tatiana. Vou pedir para o pessoal silenciar Acho que tem como fazer isso a gente. de quem está administrando, viu, Lucas? Acho que tu consegue silenciar eventualmente se tiver alguém que não estiver por perto do computador. Beleza, vou silenciar. A gente começa com a Tatiana, depois a gente passa para o Raul. Então vai ter mais ou menos 30 minutos de fala. E Tá. a gente abre para o debate aqui. Eu estou tentando abrir aqui para compartilhar com vocês a tela. Eu posso tentar compartilhar? Pode ir. Eu tenho ver se vai dar. Desktop, ok. Não reparem a bagunça, gente. Vocês estão agora no meu desktop. Deixa eu ver como é que eu acho aqui. Ok, eu sei que os participantes podem ver. Aqui. Bom, eu estava dando uma pesquisada sobre quem é, então, a diretora, né? Assim, já trazendo, assim, avisando que eu vou trazer esses aportes mais de linguagem, porque ele é um filme que ele sim fala sobre saúde mental, né? Muito claro que ele está falando o tempo inteiro sobre saúde mental ou falta de, como a gente quiser colocar. E eu fui um pouquinho, assim, a primeira leitura que eu quis fazer desse filme foi uma leitura bem despida de qualquer crítica, de qualquer sabe, de qualquer visão como cineasta. Eu queria assim, sentar como espectador e ver quais eram as primeiras impressões que isso me passava. E claro, daí depois fui destrinchando assim. E o que mais me chama a atenção é que a linguagem fala muito sobre o que está acontecendo, né? Ela ajuda a compor muito esse quadro emocional dos personagens. E daí eu fui um pouco atrás, a Charlotte Wells é a diretora, e ela fez esse filme pela 24, que é essa produtora que fez um monte de best-sellers, assim, de filmes que estão sendo super bem-sucedidos, então é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que, né, ganhou o Oscar, Midsommar, Hereditário, o Moonlight. Inclusive, eles estão agora envolvidos numa polêmica, mas isso é mais em termos de... nos serve mais para fofoca do que qualquer coisa, por causa da greve de roteiristas, que eu não sei se vocês sabem que está tendo nos Estados Unidos. E algumas produtoras independentes conseguiram furar a greve, não furar a greve, assim, mas conseguiram autorização para continuar filmando. E como a 24 é uma produtora independente, eles estão filmando mesmo durante a greve, e algumas pessoas questionam bastante se isso deveria estar acontecendo ou não, né, em função de ser uma produtora super oscarizável, assim. Mas o que me chamou atenção muito foi sobre a Charlotte Wells é uma estreante, foi o primeiro filme dela, e já foi esse filme que foi super bem sucedido, que foi para, se não me engano, ganhou algum prêmio em Cannes, foi para Sundance também. E ela fez uma carta que ela postou no Facebook sobre o After Sun, inclusive recomendando que se faça isso, assim, que se vá para o filme com essa leitura inicial mais despida de qualquer preparo, que ela acha que é a melhor forma que a gente tem né, enfim, de assistir esse filme.
E eu não sabia, mas ele é um filme muito biográfico, assim. Ela diz, claro, isso aqui é uma ficção, mas é uma ficção que ela é muito pessoal para mim. E daí ela postou essas fotos aqui, que eu não sei se vocês estão vendo na tela de vocês. Sim. Tá, que essa aqui é ela quando tinha a idade da Sophie, do lado da atriz que interpreta a Sophie. E esse é o pai dela, do lado do ator que interpreta o pai da Sophie, quando eles tinham, respectivamente, as mesmas idades dos personagens. Ou seja, ela tinha aqui uns 11 anos e ele tinha uns 31, 32. E eles estavam na Turquia. Então, só para a gente já começar a saber que, né, o quão pessoal, assim, o quão identificável isso é, justamente porque a autora se colocou muito, né, nesse filme. E aí se alguém quiser o link, depois eu passo para vocês, está aqui, é uma cartinha que ela escreveu bem rapidamente, mas está no site da 24 também. Ele inicia nesse prólogo, e isso me chamou muita atenção desde o início, que é o quanto essa câmera, né, esse uso da câmera subjetiva nos traz para essa viagem junto com esse pai e com essa filha, né? Qualquer câmera subjetiva e tremida e que aparenta ser não pensada ou descuidada, e eu digo aparenta porque ela é, na verdade, muito bem pensada e muito estudada, né? Ela nos remete a isso, assim, é uma identificação que a gente acha que, né, todo mundo tem alguma imagem ou outra de sua família, de sua infância, ainda mais agora na era do smartphone, né, que nos remete a esse tipo de imagem que poderia ter sido feita por mim, poderia ter sido feita por você, por qualquer um, né, e eu acho que isso ajuda muito a já criar uma conexão entre o público e esses dois personagens. Só que tinha uma coisa que me passou numa primeira leitura e que eu comecei a achar muito interessante a partir do momento em que eu cheguei no final desse filme e eu vi o recurso que eles estavam usando para me trazer, não para essa viagem, mas para a releitura desta viagem. E ele já começa a nos dar um indicativo aqui nesse rebobinar, né? Assim, a gente já começa no final da viagem, rebobinando, ou seja, retrocedendo no tempo, e a partir daí a gente tem um tempo que nos parece linear, mas que não é. E essa estrutura do tempo e espaço nesse filme também é muito importante, né? Logo em seguida, a gente já vê a Sophie adulta, nisso que parece ser uma festa, uma rave, né? E essa filmagem que é bem escura, só tem uns flashes. E essa imagem fica ali descansando na nossa cabeça para a gente poder interpretar ela depois. Aí eu queria. Outra coisa que já começou a me chamar muita atenção é o quanto no início do filme a gente tem as imagens do pai de costas, fora de quadro, sangrando, que é como a gente chama quando um ator está parcialmente fora da câmera, né, fora do quadro, ou seja, aqui é como se aqui ele está sangrando. Vocês estão vendo onde eu estou indicando com o mouse? Sim. Isso aqui é um sangramento, aqui é outro sangramento, ou então ele aparece de costas, ou então ele começa a aparecer desfocado. Aí, ao longo do filme, ele vai ganhando um pouco mais de espaço de câmera, né? Assim, a gente vai começando a ver, só que mesmo nessa imagem, que é a primeira imagem, se não me engano, frontal, que a gente tem do pai dela bem nítido, ele ainda tá no que a gente chama esse foco doce, assim, dá pra ver que ele tem muito pouco tempo de foco. E, enfim, isso essa mulher, né, essa Sophie adulta, assim, reconstituindo esse pai na cabeça dela, assim, através da memória, né? Outra coisa interessante se observar é o quanto essas câmeras são baixas. Todas as câmeras durante a viagem, elas ficam muito na altura do olho da Sophie. E sempre que a gente olha para o pai, a gente olha da altura dela. Então a gente está olhando sempre nesse contraplogia que a gente chama, que é quando a gente olha de baixo para cima, assim. Dá para ver muito que a gente está, enfim, acompanhando o olhar, a gente está se vestindo do olhar dessa personagem quando criança, né, para observar o pai. E desculpa, gente, só me falem se eu estiver indo muito rápido, porque, enfim, eu fico um pouco nervosa de falar em público, só para deixar isso claro, assim. Todos nós. Né? Assim, a gente Todos finge nós, que não, mas... É. E aí pode ser que eu esteja atropelando um pouco. Se alguém quiser também fazer alguma observação, né, assim, interromper, fiquem bem à vontade.
Mas, assim, quero jogar todas essas questões para depois a gente aprofundar melhor, em princípio. Acho engraçado que, ao mesmo tempo, ele é um filme de muitas camadas, né? Então, tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. A gente está observando esse pai que está passando por essa grande crise, que a gente vai descobrir ao longo do filme, justamente quando ela começa a encontrar esse pai na memória dela, reconstituir esse pai, daí que é quando a gente vai ter uns enquadramentos um pouco mais estruturados, em que ele aparece bem em foco, aí o foco começa a ir mais para ele, né? Mas até certo ponto a gente está vendo tudo dessa forma, como eu falei, e a gente também está acompanhando esse rito de passagem, né, que é o que a gente chama de o coming of age, que são todas as trocas de faixa etária, né, de quando a gente está falando de uma passagem de infância para adolescência, de uma adolescência para a vida adulta, e a gente está acompanhando esse rito de passagem da Sophie, que é quando ela começa a observar esses adolescentes, assim, a se desconectar um pouquinho, não se desconectar um pouquinho, mas ela começa a se separar e ter alguns momentos dessas férias separada do pai, e isso só vai acontecer a partir de lá do meio do filme. E como ela começa a observar a sexualidade desses adolescentes, né? Ela começa a aflorar nela essa curiosidade, essa sexualidade mesmo, e uma coisa que eu notei de cara era o quanto esse olhar é direcionado para essa menina que está entre os adolescentes. Ele está o tempo inteiro voltado e nos dando muitas pistas, assim, que a Sophie vai crescer para, né, se encontrar lá no futuro em um relacionamento homoafetivo. Mas as dicas estavam todas aqui, né? Tava tudo bem, bem na nossa cara, ainda que ela tenha aquela descoberta, aquele primeiro beijo com o menino, aquele, né, com quem ela joga. Aqui acontece uma coisa interessante, que é quando a gente volta para aquela cena do início do filme, a gente finalmente vai ver como foi filmada aquela primeira cena que para retroceder. E aqui a gente tem o pai reenquadrado, a gente tem essas sequências de reenquadramentos, assim, que ele é refletido na TV, ele lá atrás no espelho, contando sobre aqueles 11 anos dele, e aí ele conta essa experiência super traumática, né, de aniversário que ele teve, que era de terem esquecido o aniversário dele e tal. E aqui, de certa forma, a gente tem ele muito mais dissecado, assim, a gente tem ele mais detalhado para a gente através dos livros, através sabe, a gente já está começando a ver ele através de um outro nível. Assim, essa imagem, por exemplo, dele com ela no hotel, é das primeiras imagens que tu começa a ter esses planos mais estruturados das coisas que eu estava falando, que daí ele frontal de frente para a câmera, né, em foco, sem nada sangrando assim para fora de quadro. E aí é que na rave a gente vai encontrar ele. Agora é só ele. Antes a gente só viu a Sophie. Agora a gente percebe, não, esse pai também está nessa festa. E aqui é que começa a ficar claro que esse não é um espaço-tempo possível, né? Porque, assim, se a gente tem a Sophie adulta nessa festa e esse homem adulto nessa festa, essa festa não pode pertencer a um espaço-tempo mundano, né? Da nossa linearidade normal. E aqui é que tu começa a se dar conta de alguns simbolismos, né? Que vão acontecendo. Eu selecionei esses quatro trechos aqui, que são os momentos onde mais ficam claros os momentos de crise, né? E de, mais do que crise, acho que com flerte com morte. Depois eu quero ouvir o que vocês todos têm a falar sobre isso, mas que é ele indo se arriscar e buscar, sabe, assim, passar muito perto da morte de alguma forma. E uma coisa que só na última leitura eu me dei conta é que, muito provavelmente, o que eles estão nos contando é que, além desses momentos de crise, esses momentos são momentos em que o Calum dissocia, né? Isso me passou batido, acho que das duas primeiras vezes que eu vi o filme, mas aí eu me dei conta que quando ele fala sobre aquela mão quebrada que ele tá no início, né, que ele tá de gesso, a menina pergunta, doeu quando você quebrou o pulso? E ele diz, eu não me lembro. Eu não lembro do que aconteceu quando eu quebrei o pulso.
E aí, novamente, aqui no final, quando ele aparece com essa escoriação no ombro, justamente depois dessa ida ao mar, né, enlouquecido, assim, e super impulsiva durante a noite, ela pergunta o que aconteceu com o teu ombro, e ele responde novamente, eu não lembro. Aí que eu me dei conta, assim, poxa, então, na verdade, esse cara tem esses momentos de uma crise que não é só uma crise emocional e suicídio, ele também tem esses momentos de dissociação, né? E assim, eu vou deixar para falar um pouquinho depois sobre esse karaokê, porque eu acho que essa é outra coisa que está muito amarradinha na estrutura simbólica do filme, assim, a Charlotte, ela está falando com a gente através da decupagem, que são esses enquadramentos, que é através dessa forma como ela decide filmar, porque, né, não tem nada nesse filme que esteja fora, assim, é tudo muito bem amarradinho. E, obviamente, a gente sempre que fala em cinema, a gente sabe que nada tá ali por acaso, que tudo muito bem pensado. Mas, no caso desse filme, é tudo narrativo. A escolha de colocar a câmera nesse ângulo do olhar dela, a forma como esse pai vai aparecendo ao longo do filme, a forma como a gente vai olhando em retrocesso, e daí lá no final é que a gente vai entender, poxa, então eu não estava convidada a passar as férias né, com essa família. O que eu estava convidada era sentar do lado da Sophie lá no final e olhar para tudo isso em projeção, assim, né, assim, olhar para a memória, olhar e reconstruir essa memória. Era ali que a gente nunca teve nessas férias. E é por isso que aí é que quando a gente fala sobre um filme que nos traz também esse espaço-tempo impossível, que é essa festa onde eles se encontram, que é a festa de aniversário dos dois, na verdade, né, a gente vai descobrir no final, aí é que a gente se dá conta que esse filme todo só é possível na cabeça, ele é um filme que ele só é possível na memória. E na carta que a Charlotte escreveu sobre o filme, ela fala bastante sobre memória também, assim, e o como ela pode ser escorregadia e traiçoeira e nos escapar. Tem uma coisa que também me chamou a atenção, que é o quanto o Calum, durante a própria viagem, em diversos momentos, ele tem que parar e reassistir. Nesses momentos em que ele e a Sophie, que são raros os momentos que eles ficam separados, ele está reassistindo as imagens que eles estão fazendo ali, né, através dessa câmera, quase como se isso salvasse ele, como se isso evitasse que ele fosse para esse, enfim, para essa dissociação, para esses momentos de crise mais graves, né? Finalmente queria chegar nessa parte do tapete, que é bem, simbolicamente bem importante, assim, que ele fica obcecado por esse tapete, né? E ele fala que é porque ele descobriu que cada um desses tapetes conta uma história diferente através dos símbolos e não sei o quê, e ele vai lá e compra esse tapete e deita no tapete. E depois a gente vai ver lá no final do filme, esse tapete está sob a cama da Sophie, né? E isso nos conta muito, se fala muito sobre esses personagens. Literalmente, agora a Sophie está caminhando sobre a história do pai dela, né? Literalmente, ela está seguindo a mesma história que o pai dela estava passando naquele momento. E daí é que a gente vai se dar conta que é isso. Antes de entrar nessa questão do final, o como ela também está nos contando muito através das músicas que ela escolheu botar, né, no filme. Então, esse momento do karaokê, que é dos momentos que eu acho mais dolorosos, assim, no filme todo, né? Que é a Sophie tentando chamar o pai dela para fazer essa coisa que eles faziam sempre, e ele não indo, sendo que um pouco antes houve aquele momento do polo, imediatamente antes acontece o momento do polo aquático, que é o momento em que ele quer ter, e ele chama ela, e ela diz que não quer ir, e ele vai lá e força ela a entrar e diz, não, a gente vai se divertir. E aqui ela tá fazendo a mesma coisa. Ela diz, não, é nossas férias, a gente vai se divertir, vamos lá cantar. E o pai não vai. E daí, justamente nesse momento, eles nos trazem o Losing My Religion, né? Que é essa música sobre... E eu recortei exatamente o trechinho que ela fala, assim, as distâncias que... As coisas pelas quais eu vou passar e a distância no seu olhar. Assim, remete assim a essa vida de alguém se perdendo, também fala de um amor não correspondido. Essa música está falando muito aqui nessa cena, né? Assim, alguém que está buscando outra pessoa, essa pessoa não está vindo, não está correspondendo.
Daí tem, obviamente, o Under Pressure, mas antes eu queria trazer, naquela cena que é a primeira cena que a gente vai ver o Calum na rave, eles colocam essa música que é o Tender, que é justamente falando sobre o amor como essa forma de cura mental, né, de cura emocional, assim. Que fala que é, bom, a letra tá aqui, se alguém quiser, também posso depois passar a tradução, se alguém precisar. E aí, finalmente, lá no final, quando finalmente eles se encontram naquela rave, tu entende que é o aniversário da Sophie, é o aniversário do pai, que ela coloca Under Pressure, mas ela recortou justamente um trechinho que ele fala sobre como o amor nos desafia a cuidar das pessoas on the edge, assim, nessa borda, nesse limite. E o amor nos desafia a mudar a maneira como cuidamos uns dos outros. E essa é a nossa última dança, a nossa última dança. E eles repetem muito, isso somos nós. E daí ela não põe o under pressure final aquele. E, obviamente, isso também é bem pensado, né? É porque essa era a mensagem que ela queria passar. E essa sequência que eu botei ela inteirinha, porque eu acho ela muito interessante, muito reveladora, né? Que é esse momento que chega no final da viagem, e daí tu tá nesse final de viagem, só que tu percebe, opa, não tava no final de uma viagem, eu tava numa sala. E mais do que isso, eu tava na sala com a Sophie, com a câmera, projetando essa imagem numa parede, e essa câmera passa de novo pela Sophie e volta para o aeroporto. Ela tá brincando muito com as questões de espaço-tempo, assim. Tu tá no passado no aeroporto, tu tá na sala com ela, tu tá no passado no aeroporto de novo. E daí é que ele vai e entra nessa memória dela, né? Nessa rave, que é o único lugar possível de ele existir nesse momento. E finalmente nessa rave é esse momento em que eles vão se encontrar no Under Pressure. E tem umas coisas que eu achei muito interessante, que é essa simultaneidade, a simultaneidade do abraço que eles se dão lá na Turquia, a simultaneidade do abraço que ela dá nele, porque ela encontra o pai nessa rave. É ela que encontra, ela que vai atrás, né? A simultaneidade dos aniversários, que daí ela tá lá nesse momento com a esposa dela, né, que a gente ouve esse bebê chorando, que a gente entende que ela tá passando exatamente pelo ponto de vida onde ele estaria passando, né, que é um ponto de maternidade, é um ponto de uma crise emocional muito forte, e a gente percebe isso não só através da simbologia, assim, ela tem essa expressão super carregada, né, no momento em que ela aparece quando adulta. A questão enfim, dali do tapete também nos deixa isso muito claro. E aí tem umas coisas no final da viagem que são tipo esse frame que eu selecionei, que é a gente não pode ficar aqui para sempre, ela perguntando se eles não podem passar nessas férias eternamente, né? Que eu acho que o filme é muito sobre isso também. Enfim, me escapou provavelmente alguma coisa, mas eu vou parar de falar. E aí a gente volta para isso com o tempo. Muito bom. Tatiana, pela sua fala, foi muito bom te ouvir. Eu fiquei aqui pensando nessas partes que você disse por último, né? Dela brincando com o espaço e com o tempo. Como que a vida é isso? Né? Como que a gente o tempo todo está pensando no passado, no futuro? Como que isso se dá na análise também? Né? Terapia em que a gente para e pensa sobre o tempo, como que o passado ele volta, né? Quando o Freud diz que o inconsciente é atemporal, né? Faz pensar muito nisso. Né? O tempo inteiro a gente está nessa mistura dos tempos. Eu vou passar a fala para o Raul, depois a gente abre o debate. Muito obrigado, viu, Tatiana? Bom, eu quero inicialmente agradecer à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, na pessoa do Lucas, né, pelo convite para participar desse debate e na companhia da Tatiana, o que muito me honra, né, participar com uma pessoa que trabalha com cinema, com produção, etc. Né? E eu quero realmente agradecer, porque o convite me propiciou a oportunidade, e eu até acabei escrevendo, porque são tantos detalhes para a gente basear as conjecturas, que eu acabei escrevendo um texto. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de assistir, de rever, de vivenciar e de refletir sobre a experiência emocional que é representada
nesse filme da Charlotte Wells. Então, eu vou ler algumas coisas que eu redigi, porque são, como eu falei, ela é baseada em muitos detalhes, assim, como vários deles a Tatiana já apresentou, em alguns pontos, claro, né, nós vamos caminhar juntos, vários deles. Eu digo assim, então, que em meio às idas e vindas no tempo e no espaço, as cenas que no filme teriam sido gravadas pela menina Sophie com uma câmera digital, a câmera, na verdade, subjetiva, como disse a Tatiana, né, dos anos 90, e outros registrados em sua mente, de Sophie, ou imaginadas posteriormente. Em meio a tudo isso, eu considero que o ponto de partida das situações emocionais representadas na obra de Wells é a cena na qual Sophie, com a idade por volta dos 30 anos, casada, acorda durante a noite. Ela senta na cama para levantar e coloca os pés em um tapete que, conforme já sabemos a essa altura do filme, foi comprado por seu pai Calum quando ele a levou para umas férias em uma praia ensolarada da Turquia. Naquela época, Sofia havia completado 11 anos há poucos dias e seu pai faria 31 dentro de 2 dias, como a Tatiana já destacou. Sua companheira acorda com a movimentação, pergunta-lhe se está tudo bem e lhe deseja feliz aniversário. Então, nós ficamos sabendo que é o dia do aniversário dela. O bebê delas chora e Sophie diz que vai buscá-lo. Segundo a própria diretora, também com idade aproximada dos 30 anos, quando realizou After Sun, é sob esse vértice que a história se desenrola. A belíssima trilha sonora, composta por Oliver Coates, expõe, neste momento, um tema musical grave, com traços de melancolia e certa angústia, intitulado Happy Birthday, Sophie, expressando assim, na verdade, um clima emocional completamente oposto ao do conhecido Parabéns a Você. Eu sugiro que vocês ouçam a trilha sonora original. Já próximo ao final da película, vemos que Sophie, provavelmente no mesmo dia do seu aniversário, esteve assistindo ao filme gravado com a câmera digital, rememorando e, obviamente, reconsiderando com um olhar adulto o que viveu naquele início de sua puberdade. Ouve-se o bebê chorando, aparentemente um bebê bem pequeno, enquanto ao fundo escutamos o pungente tema intitulado One Without. Isto é, a tradução seria Alguém Sem. O título na trilha sonora é One Without. A célula musical básica dessa melodia é citada exatamente no final daquela que é executada mais no início do filme, e também não por acaso intitulada Memory Opening. Essa cena da rememoração da gravação ocorre após a impactante última dança na Turquia, intercalada por angustiantes flashes de uma rave sob luz estroboscópica. Nela, Sophie, adulta, ora parece querer agarrar, ora conter, ora agredir, ora dançar com o seu pai com a idade daquela época. Tudo isso é fragmentado pela luz estroboscópica. Tudo é indefinido, ambíguo, tenso, intensificado pela canção de David Bowie e do grupo Queen, intitulada, como a Tatiana muito bem colocou, Under Pressure. Destacando-se os versos, essa é a nossa última dança. Isso somos nós mesmos sob pressão. Um dos versos diz, é o terror de saber o que realmente é esse mundo. Outro, que a insanidade ri, sob pressão estamos cedendo. Também diz, mais próximo do final, por que não podemos dar ao amor
mais uma chance. Mas a Tatiana colocou à disposição aí toda a tradução. Tais cenas de uma rave, com diferentes conteúdos, pontilharão durante todo o filme, desde o início até o final. Em resumo, agora, no dia do seu aniversário, com idade próxima à de seu pai, quando passaram as férias em uma praia na Turquia, casada com um bebê, Sophie, isto é, sabedoria em grego, começa a revisitar sua história com ele. Uma história com momentos de alegria, de amor, mas também desapontamentos, angústias, tensões, conflitos, segredos e luto. Há um núcleo melancólico dentro dela, expresso principalmente pela trilha sonora, sempre grave, triste, melancólica mesmo, muitas vezes com tons mais angustiantes e tensos, que, eu repito, merece ser ouvida na íntegra. Um núcleo melancólico, provavelmente relacionado a essa história, cujos principais elementos ficaram agudizados e concentrados naquelas férias na Turquia. Assim, essa rememoração, a meu ver, faz parte de um processo de elaboração psíquica de experiências dolorosas da infância. Tal visita ao passado, e também ao interior de si mesma, é simbolizada no início da película pelos ruídos e cenas fragmentadas da câmera sendo rebobinada, estabilizando-se de modo mais estruturado no momento em que Sophie quer gravar uma entrevista com seu pai para perguntar-lhe como foi o aniversário de 11 anos dele. Kalum está na sacada do quarto do hotel, separado dela por uma janela entreaberta, realizando movimentos que a filha diz serem embaraçosos. A Tatiana nos explicou, em linguagem cinematográfica, esse tipo de tomada, como eu chamaria, não sei. Né? A imagem difusa de Sophie aparece refletida no vidro da janela, como que flutuando etérea. Mais tarde, saberemos que, em seguida, o pai pede para que desligue a câmara, contando-lhe então que ninguém o cumprimentou e que a mãe irritou-se quando ele a lembrou da data. Também veremos que, na Turquia, no aniversário dele, Sophie solicita a desconhecidos que, junto com ela, nas ruínas de um anfiteatro grego, cantem que ele é um bom companheiro, dando-lhe, assim, a atenção e afeto que não recebeu quando criança. Mas os flashes quase alucinatórios das cenas de uma rave aparecem, como eu disse, desde o início. Na primeira delas, vemos Sophie adulta, sob a luz intermitente que a fragmenta, parecendo estar acordando, o que seria condizente com a cena acima citada, na qual ela está despertando no dia do seu aniversário. Tudo nessa verdadeira viagem ao passado é repleto de símbolos criativamente utilizados por Wells e sobre os quais a Tatiana já fez referências e que nós poderemos conversar depois. Mas eu os situaria em torno a dois eixos principais, igualmente importantes e relacionados entre si. Primeiro, o anseio por aproximar-se afetivamente de seu pai e conhecê-lo melhor. E, dois, junto com isso, o florescimento da sua sexualidade, como a Tatiana também já referiu. Seus pais são separados, moram distantes um do outro, e parece que o pai, nos últimos anos, só a tem encontrado para algumas breves férias. São essas férias, né? Gravada com a câmera, esta talvez tenha sido a última que eles tiveram juntos. Sophie tanto sentia sua falta que procurava confortar-se com o pensamento de que, mesmo distantes, viviam sob o mesmo céu. Ela fala isso a certa altura do filme.
Mas à medida que o vai conhecendo melhor durante essas férias, agora já não tão pequena, como diz a certa altura, começa a dolorosamente perceber que ele é alguém deprimido, sozinho, sem rumo na vida, sem trabalho, com poucos recursos financeiros e com secretos demônios interiores que tenta não deixar transparecer nem afetá-la. Quem sabe, já marcado e fragilizado pelo sentimento da falta de amor dos pais, foi ainda atingido pelo fato de tornar-se pai tão jovem, aos 20 anos. Talvez Sophie, inclusive, imagine, porque eu olho tudo desde a perspectiva da Sophie, adulta, né? Talvez Sophie, então, inclusive imagine, agora, aos 30 anos, que naquelas férias, Kalum possa ter desejado suicidar-se à noite no mar e que só não o fez por ela estar ali com ele. Teria a menina Sophie ouvido também o pai dizer para o instrutor do mergulho que estava surpreso por chegar aos 31 anos e que não imaginava alcançar os 40? Mas, junto, ou apesar de tudo isso, tem também imagens e recordações de um pai amoroso quando está com ela, procurando tudo fazer para alegrá-la, para propiciar-lhe as melhores férias possíveis. Todo adolescente necessita enfrentar e elaborar, ou não, o luto pela perda dos pais idealizados da infância. Porém, Sophie defronta-se não apenas com tal desidealização, mas também com a crescente percepção de um pai que ela percebe como fragilizado e à beira de um colapso psíquico, tentando buscar algum equilíbrio emocional na meditação e no tai chi, esse último considerado uma meditação através de movimentos corporais. Simultaneamente, Sophie está descobrindo a sexualidade. Tatiana já destacou isso também. Convivendo com garotos e garotas já em plena adolescência, às voltas com experimentações sexuais de diferentes formas, algumas testemunhadas por ela. Tudo isso convivendo com o pai, sem a presença de uma figura materna, em um quarto onde havia uma cama de casal e outra apenas improvisada. Todos sabemos as angústias que tal proximidade pode causar, sobretudo na adolescência. Quem sabe Sophie consegue proteger-se de eventuais fantasias e temores incestuosos, aproximando-se mais dos jovens adolescentes e, inclusive, vivendo seu primeiro beijo com um rapaz provavelmente muito próximo, então, da idade dela. Ou seja, deslocando seus desejos sexuais emergentes para relações exogâmicas. A meu ver, o ponto mais simbólico da virada no relacionamento com seu pai, instituindo uma crise entre eles e dentro de cada um, está representado na cena da noite, Tatiana, do karaokê. Tatiana já referiu a isso. A cena inicia com um homem bem mais velho cantando Unchained Melody, uma música de 1955 e revivida por fazer parte da trilha sonora do filme Ghost, da década de 90, ano em que as férias de Sophie parecem ter ocorrido. A letra diz, por exemplo, "Ó meu amor, minha querida, estive ansiando o seu toque, muito tempo solitário. Você ainda é minha, eu preciso do teu amor. Espere por mim, eu estarei voltando para casa." Kalum assiste com uma expressão triste, algo distante, parecendo incomodado, desconfortável. Esta foi, pelo menos, a minha impressão ao ver a cena. Fica, então, sabendo que, sem lhe revelar, Sophie os havia inscrito para também cantarem. Ele recusa, dizendo não estar no clima, irritando-se, inclusive, com ela. Então, Sophie vai sozinha para o palco e canta Losing
My Religion, uma música do grupo R.E.M. de 1991. A expressão inglesa significa que a pessoa chegou no seu limite, está cansada, próxima de perder o equilíbrio emocional pela perda de um amor não correspondido, no caso específico dessa música. Além de não cantar com a filha, como sempre fazia desde os seus 5 anos, Calum lhe sugere tomar aulas de canto, que ela sente e entende como uma crítica à sua apresentação. Ferida, Sophie diz saber que ele não teria dinheiro para isso. Ou seja, está percebendo e falando e verbalizando sua angústia, sua penúria financeira. Nesse momento, a meu ver, instala-se a crise que a levará à busca noturna por seus novos amigos adolescentes e, então, ao primeiro beijo com o jovem de sua idade, após assustar-se por ele abordá-la por trás, quando estava, sugestivamente, desorientada no parque do hotel. Calum, por sua vez, some na noite. Ela o encontra bem mais tarde, trancado no quarto, dormindo despido na cama que ela usava. Agora, a filha cuida do pai, cobrindo-o como ele a cobriu na noite em que chegaram ao hotel. Verdades dolorosas foram vivenciadas e ditas. Feridas foram expostas e deixaram cicatrizes, necessitando serem elaboradas emocionalmente por Sophie nos anos posteriores. Que outros efeitos podem ter deixado nela, além do núcleo melancólico, tão bem expresso pela trilha sonora? E que outros podem ter contribuído, e que outros fatores podem ter contribuído para isso? Como foi a relação com sua mãe, que apenas aparece falando rapidamente com ela ao telefone, e que o Calum, lá no início do filme, pergunta se está tudo bem agora com a mãe, com ela e a mãe, com a relação dos dois. A guia no ônibus das cenas iniciais, depois vocês me ajudem, Tatiana, para mim parece a única mulher adulta a aparecer com mais destaque no filme. Seria ela uma representação de uma figura materna sendo ironizada pelo pai? Torremolinos, né? My name is Belinda, e ele fica reproduzindo. No seu curta-metragem Tuesday, de 2015, que o Wells disse conter de forma embrionária o mesmo tema de um luto, uma jovem adolescente, filha de pais separados, atingida emocionalmente por isso, vai até o apartamento do pai, como faz todas as terças-feiras, porém ele não aparece, e sem qualquer explicação. A jovem fica ali sozinha, deprimida, tentando conhecê-lo através de seus pertences, abrindo uma gaveta, trocando a corda da guitarra dele, mas o pai não aparece. E não sabemos o que aconteceu. Agora, nesse filme, a mãe vem resgatá-la e a leva para casa. Tudo isso teria contribuído também para a sua orientação homossexual posterior. Wells disse que seu filme é sobre o que você carrega consigo adiante. Em inglês, what you carry forward. Essas e outras questões são deixadas em aberto, insaturadas, levando-nos, mobilizados pela situação emocional do filme, a conjecturar, a buscar algumas respostas, a tentar resolver as ambiguidades, como diz ela, Wells, né? Com experiências de nossa própria vida, e assim a também elaborá-las com o estímulo desse sonho emprestado oferecido por Wells. Segundo ela, Wells, seu filme, a Tatiana já referiu isso, aspas agora, é muita ficção, mas enraizado na sua experiência e na sua memória. No filme, diz ela, aspas de novo, Sophie
está tentando juntar novamente as peças de seu pai de alguma maneira. Ou seja, eu diria, está tentando restaurá-lo dentro de si. No final do filme, com a câmera subjetiva, gravado então pelo pai, mostra ali que o pai estaria gravando a cena. Sophie lhe diz que agora não precisa mais de babá. E também, durante o filme, aquela adolescente mais velha lhe dá aquela pulseira que diz: agora você pode tudo. E eles se despedem dizendo amar um ao outro. Mas então, na imaginação da Sophie adulta, o pai está caminhando por um longo corredor que parece estreitar-se em direção a uma porta, por trás da qual percebemos a presença de luzes estroboscópicas. Ouve-se o choro do bebê. Na cena em que o pai está caminhando pelo corredor, ouve-se a cena de um bebê, que parece um bebê muito pequeno, que para mim é o pranto dela mesma, como um bebê desamparado, enquanto o pai vai se afastando e entrando naquela rave. Em que direção Calum está indo? Que destino o aguarda? Que rave será essa? A fragmentação da loucura? As drogas? Ele faz referência a isso no momento do filme. O suicídio, que está sempre... insinuações estão sempre presentes ali, né? Pode ser que tenha ocorrido, inclusive. Tudo isso parece passar pela mente de Sophie. Quanto a ela própria, a tentativa... Estão me ouvindo? Quanto a ela própria, a tentativa de juntar os pedaços da imagem interna de seu pai e de sua relação com ele, por um lado, parece estar avançando, movida pelo amor, mas também por outros sentimentos. Wells revelou, nesse sentido, que nos primeiros rascunhos do roteiro havia muito mais drama, expressões dela, tensão e conflito, e que a certa altura deu-se conta de que não deveria deixar perdida a alegria, porque, diz ela, aspas, o luto não existe sem a alegria. Afirma, inclusive, que, se pudesse atualmente voltar atrás, colocaria mais cenas de alegria. Parece-me, entretanto, significativo que os primeiros rascunhos, que são sempre mais espontâneos, continham mais conflitos e tensões, que foram, então, amenizados nas versões posteriores, numa espécie de elaboração secundária. Como quer que seja, a imagem interna que Sophie adulta tem de seu pai e da relação entre eles já é representada por ela com afeição, carinho e suficientemente compreensão empática. Ou seja, como eu já disse, está em desenvolvimento um processo emocional de tentativa de reconciliação interna com ele. Mas, eu diria, a melancolia e a angústia ainda estão presentes, conforme expressa permanentemente toda a trilha sonora e as músicas adicionais de outros compositores. Penso que isso se deve ao fato de que, dentro de sua mente, persiste um núcleo de memórias, desejos e angústias que ainda nem podem ser representados para ela de uma forma, para ela mesma, de uma forma mais clara e compreensível. Ainda não podem ser suficientemente simbolizados e então elaborados. Por enquanto, invadem sua mente na forma de angustiantes flashes, quase alucinatórios, fragmentados, indefinidos, intermitentes, isto é, as redes. Wells diz algo sobre a origem delas, dessas cenas de rei, no roteiro, que me parece significativo quanto a isso. Aspas. É a coisa mais estranha. Acho que no dia em que eu realmente sentei para escrever o roteiro a sério, essas cenas apareceram, quase pela mão de uma outra pessoa, como se tivessem emergido de dentro dela, né? Tenho quase certeza, continua ela, de que o esboço original não as incluía. Por que motivo por qualquer motivo, me senti compelida a situar Sophie como adulta naquele espaço.
A música que eu trouxe tarde da noite na edição, não sei por quê. Também ela disse que emergiu. Eu sempre gostei de strobes. É uma sensação muito surreal estar sob iluminação estroboscópica, onde você tem uma imagem incompleta de coisas que se movem de um ponto para outro. Para mim, tais cenas de reis indicam o verdadeiro coração das trevas na vida psíquica de Sophie. Chegará ela a poder acessá-las, contê-las dentro de si, representá-las, compreendê-las e assim integrá-las suficientemente em sua vida consciente? Wells afirma que sentiu necessidade de realizar After Sun após ter filmado o curta Tuesday, que, como já foi dito, continha de forma embrionária exatamente, segundo ela, o mesmo sentimento de luto, e no filme é evidente, relacionado à figura paterna. Ela diz, desde que eu havia terminado, Tuesday, dei-me conta de que ainda tinha mais para dizer. Precisará ela, agora, realizar outro ou outros filmes para encarar e elaborar o que ainda não está suficientemente acessado, digerido e absorvido psiquicamente por Sophie? O sol ilumina, clareia, traz luz, mas também causa queimaduras que podem necessitar de loções aliviadoras. O título do filme é After Sun. Lá, nas cenas da Turquia, o pai passa nela loção de proteção ao sol, protege de queimaduras. Mas o filme se chama Depois do Sol. As queimaduras psíquicas que ficaram dentro dela, daquela situação. Assim como o banho de lama presente no filme cheira mal, como é dito lá, mas também é considerado terapêutico. Recentemente, a diretora fez a seguinte declaração sobre o seu filme: é pessoal, na medida em que o sentimento é meu, e eu permiti minhas próprias memórias e fatos, através de toda a minha infância, formarem o tipo de resumo esquelético que então trabalhei para escrever o primeiro rascunho. Mas depois daquele ponto, ele tornou-se muito mais algo sobre a história que eu estava tentando contar e que frequentemente requereu ir além de minha própria experiência. Ao prefaciar seu filme em Cannes, Wells foi ainda mais enfática nesse mesmo sentido. Coloquei, diz ela, todos os meus sonhos, meu passado e presente, minhas esperanças, medos e ambições em uma tela de 50 pés. Essa mistura de experiências vividas e ficção não seria um elemento essencial de toda grande obra de arte, como é After Sun? A ficção, filme, de Wells, expressa, então, algo de experiências e memórias suas, mas também ressoa com memórias e experiências de cada um de nós, isto é, representa algo universal. Como teria dito Tolstói, canta a tua aldeia e serás universal. Ou poderíamos dizer, filma a tua aldeia interior e serás universal. Era isso. Estão me ouvindo? Sim. Raul, é sempre excelente te ouvir. Sempre quando eu estou nos congressos e você vai falar, eu faço questão de não perder a sua fala. É sempre tão impactante, né? Eu anotei os pontos aqui que eu queria falar para vocês antes de abrir para o debate. Essa música Under Pressure, né, é uma das minhas músicas preferidas, assim, que mais me emociona. E essa cena final do filme, para mim, foi uma das melhores cenas finais que eu já vi há muito tempo. Como que me tocou, assim, como que me emocionou, de chorar mesmo, de romper a montagem que ela faz, né, quando ele fala nosso último abraço, e essa pressão que esse pai sofre, né,
quanto que é triste a música dialogando com o enredo do filme, quanto que é difícil essa vida em que uma pessoa provavelmente frustrada, fragilizada emocionalmente, financeiramente, se sente um fracasso, como que ela conseguiu transmitir isso pra gente, esse sofrimento desse sujeito, né? Fracassado, e como que isso afeta ele, né? Eu não tenho os outros pontos aqui. Também eu acho impactante quando ela pergunta para ele, né? Quando você tinha 11 anos, como que você imaginou que você estaria com 30, né? Você estaria agora? E ele explica isso para assim, o que é isso? E ele fica sem resposta, né? Esse filme também, eu acho que por mais que a gente, às vezes, alguém não entende o que está acontecendo, ele te faz sentir, mais do que entender. Tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, chama Enquadrando. No episódio que eles falam sobre After Sun, eles falam sobre o Tarkovsky, né? E essa diferença entre a arte e o entretenimento que esse diretor propõe, né? Que quando a gente precisa criar uma estrutura narrativa de começo, meio e fim, isso está muito mais... A Raquel falou que o microfone está baixo, deixa eu aumentar o som aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, Agora sim. melhorou? Tu aproximas mais o microfone, Lucas. Acho que assim tá melhor, né? Que ele fala essa diferença, né? Que o entretenimento precisa dessa necessidade de início, meio e fim. E a arte você não precisa disso, né? Como que a vida é isso, tá? Não tem essa demarcação, né? Outro ponto que o pessoal está enquadrando que eles destacaram é sobre o Miyazaki e os espaços vazios que o Miyazaki usa, né? E o Miyazaki fala sobre o mar, né? Que é justamente essa junção de dois símbolos, que é a porta e o sol. E como que a ausência de algo permite uma presença surgir. E é como se esse filme fosse um grande mar. E eu queria perguntar para vocês, assim, para todos, para o Raul, para a Tatiana, o que vocês sentiram no final do filme, né? Que sentimentos vocês tiveram quando o filme acaba? O meu foi de saudade, assim, de tristeza um pouco. Muito antes de ver o filme, eu tinha esse hábito de pegar a câmera da década de 90, ligar a televisão e assistir filmagens das minhas férias com a minha família, meus primos, tinha criança. Nossa, então, ver isso foi como se transportasse, né, para a minha vida, para minhas memórias. Esse filme mexeu demais. Mas quero ouvir de vocês, o que vocês sentiram quando vocês sentaram. Pois é, eu ia falar, primeiramente, Raul, adorei as tuas colocações. Achei que também destrinchou muito bem os personagens, como levantou a Raquel aqui, como se tu tivesse feito a análise, né, dos personagens pra gente. Tem alguns pontos e que eu fui falando, que tu foste falando, fui lembrando, eu gostaria de ter falado sobre isso, gostaria de ter falado. Mas, enfim, uma das coisas que o Lucas falou agora sobre essa comparação com Tarkovsky, também é uma das coisas que eu gostaria de ter falado no sentido de que tem uma distensão muito grande do tempo, né? Assim, quando a gente fala sobre o cinema clássico e a relação de causa e consequência, em geral eles estão super conectados e nesse filme não, assim, as relações de causa e consequência dão espaço a essas cenas contemplativas muito mais longas, assim, esses tempos distendidos que é como o Tarkovsky usa também. Apesar de que simbolicamente acredito que tem uma diferença bastante importante no uso do símbolo da água, né? Que para o Tarkovsky é outra coisa, assim. Acho que o Tarkovsky é a única pessoa que vê a água como esse símbolo de apodrecimento e de algo que, sabe, de deterioração do tempo, né, através dessa água. O que no After Sun não existe, obviamente. Eu acho que ele tem
ele é um filme bittersweet, eu diria, assim, em termos do que me faz sentir, né? Porque ele tem esse contraste muito grande e entre o drama e a alegria, que era o que o Raul também tinha colocado, ao passo que tu tá vendo uma pessoa passando por essa grande crise, tu também tá vendo essa relação que é super bonita entre o pai e a filha. E no final, realmente, a sensação que me deu foi uma sensação de reencontro, assim. Eu acho que passa um pouco a ideia, porque a gente não sabe o que de fato aconteceu com o pai, né? A gente tem alguns indícios de que aquela foi o The Last Dance, que provavelmente aquele foi o último tempo em que eles puderam ter de relação, assim, realmente estreita. Muito provavelmente, o que dá a entender que o pai pode ter vindo a tirar a própria vida um pouco depois daquelas férias ali. Então, isso me deu a sensação de conhecer alguém em retrospectiva, sabe? Essa tentativa de encontrar esse pai na memória dela e reencontrar ele nesse espaço que, como eu tinha falado, era um espaço, é o único espaço possível, né, onde eles possam coexistir nesse momento, que é essa grande festa de aniversário deles ali, dessa rave na estroboscópica. Eu tive ao mesmo tempo a sensação, assim, ao mesmo tempo uma sensação de melancolia, de saudade, mesmo de nostalgia, né? Como eu tinha falado, essa câmera subjetiva nos remete a algo muito identificável, né? Que é essa sensação de que qualquer um de nós tem filmes parecidos ou tem imagens, né, produzidas naquela época, principalmente, assim, e que poderia ser qualquer um de nós passando por aquela situação. Mas acho que isso, assim, eu tive uma experiência parecida de ter que conhecer a minha avó em retrospectiva, porque quando eu nasci ela já era uma pessoa muito depressiva, assim. Então, nesse sentido, eu tive uma identificação bem grande, assim, de ir buscar ela na memória e tentar conhecer ela a partir de uma outra perspectiva que não fosse aquela senhora deprimida que eu encontrei na minha vida, né? Acho que é isso. Bom, né? É muito bom dialogar assim. Vejo que a Tatiana conhece bastante cinema mesmo, o Lucas também fez referências aí. A história da cena, da sequência final, eu diria, né? Aquela sequência que poderia até começar um pouco antes, mas pensemos assim, que nós nos damos conta que, eu acho que era no dia próprio do aniversário ainda, ela está olhando, a gente se dá conta que ela está sentada ali naquela sala, que no começo parece que é à noite, mas depois parece dia, e tem aquela sirene de, não sei se é de ambulância ou de polícia, né? Cria um clima, né? Eu presto muita atenção aos sons, eu gosto muito de música, ao som, não só as músicas, né? Por exemplo, vocês falaram nas melodias inseridas, mas eu acho interessante a trilha sonora do Coates, né? Toda, que é para mim é outro personagem do filme, é como se fosse outro personagem, né? E vai nos dando o tom emocional, né? Então, aquela sequência final, o Lucas perguntou, que para mim é pungente, tocante. Ontem à noite ainda, estávamos em casa conversando, eu, minha mulher, minha filha, né? Minha filha talvez esteja até nos assistindo, né? E eu mostrei aquela, pedi para elas olharem a cena final, que começa então quando nós damos conta disto, que ela estava revendo aquele filme em câmera subjetiva, como esclareceu a Tatiana, e aí sai dali, foca nela, sentada, ela não está alegre, contente, satisfeita, de modo nenhum. E a câmera continua, como bem a Tatiana destacou, Tatiana, mas começa a tocar o tema de One Without, que é um tema pungente. Sugiro, né, que vocês ouçam. É um tema tocante, pungente, com certa melancolia, nostalgia, tristeza, no dia do aniversário dela, coitada, né? E uma criança começa a chorar. De novo, o bebê. O choro do bebê entra na cena
em que o pai, agora ela vê o pai, ela imagina o pai aquele corredor que vai se estreitando, indo em direção à rave, e enquanto vai ocorrendo isso, o bebê está chorando. Né? Aquilo é de partir o coração. É de partir o coração. A gente vê um bebê, a parte bebê dela, sentindo eu o perdi. Então, acho extremamente emocionante, né? Tocante essa sequência. Realmente, olha, uma das mais tocantes que eu vi nos últimos tempos. Assim. E o sentimento de nostalgia, melancolia, tristeza. Nostalgia, originalmente, é um termo médico. Não sei se vocês sabiam. Acho que um médico belga, né, criou esse termo para caracterizar um tipo de tristeza, depressão, que ele encontrava em imigrantes que não podiam voltar à sua terra natal. Seria o nosso banzo. Seria o banzo, era o que eu ia dizer. Uhum. Tanto que nostalgia, né, quer dizer a dor por não poder voltar. Né? Vem do grego a dor por não poder voltar. Não poder voltar, ela tem que reconhecer que é impossível, ela está tentando reconstruir o pai dentro dela, na medida do possível. Né? Mas, ao mesmo tempo, agora as raves estão dentro dela. Porque o filme é uma rememoração dela. As raves estão... E por isso que eu acho que ela vai precisar ainda continuar elaborando isso. Talvez ela vai nos oferecer mais filmes. Pois eu espero muito que sim. Assim, para um filme de uma diretora estreante, é muito impressionante o trabalho que ela fez. Assim, ele é um filme muito bem amarrado, muito bem pensado. Não tem um ponto sem nó ali. Sobre essa questão dos sons, então, coloco também um questionamento. Esse bebê, ele chora em 2 momentos, né? Ele chora quando ela acorda, que é o bebê, que eu imaginei que é o bebê delas, das duas. Uhum. Se parece até um bebê maior ali, o choro. Não sei, tem impressão nenhuma. Aí eu distingo pouco choro de bebês, não tenho um filho. Não, né? Quando eles choram, em geral, é um momento em que eu devolvo eles para as mães. Mas a questão dessa ambulância também me chamou a atenção e eu fiquei pensando, essa ambulância, ela tá aqui para simbolizar que então de fato aconteceu algo com o pai? Essa ambulância é a ambulância que veio quando o pai veio a tentar algo contra a própria vida ou de fato conseguiu? Eu fiquei bem instigada, assim, e não é algo que ela queira nos deixar claro. Então a gente não tem como saber, porque ela quer que isso fique no ar mesmo. Porque também poderíamos pensar, né, Tatiana, e de fato, ela fala, numa das declarações dela, que ela quer deixar cenas não representadas claramente para gerar aquela ambiguidade que nos põe para dentro do filme e nos faz imaginar o que estaria acontecendo. E nesse processo, eu disse ali, a gente estará elaborando junto. Ações nossas. Sim. Né? Poderíamos pensar também, imagina, quando estamos em casa, né? Já numa situação como ela estava se sentindo ali, nostálgica, triste, e nós ouvimos o som de uma ambulância, né? Eu não sei se é ambulância ou polícia, é diferente o som de ambas, mas não sei. Né? Mas como quer que seja, dá aquela apreensão. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela vive com isso dentro dela, com essa questão dentro dela. O que aconteceu? Mesmo se ela saiba que o pai se suicidou, ou o pai, sei lá, entrou nas drogas, tal, mas por que isso aconteceu? Essa questão que não para de clamar dentro dela. E aconteceram mais coisas, desculpa, Imagina. coisas que aparecem nas raves e que ela não pode ainda representar para ela adequadamente. Né? Mas era isso que tu ias falar, Tatiana, alguma coisa? Não, desculpa, era inclusive sobre ainda a questão da simbologia, né? Se aconteceu ou não algo com o pai, tu tem alguns indícios, assim, tu tem aquele postal dele dizendo, sempre lembro que eu te amo, tu tem o tapete que... É claro, se a gente viu o pai comprar o tapete, agora o tapete está na casa dela, isso nos dá a sensação de herança, claro. né? Tipo, isso a câmera também. A câmera também. A câmera ficou com o pai. Exato. Bem lembrado, bem colocado.
E, inclusive, tem o momento da lama ali, o momento que eles estão tomando esse banho de lama, é o único momento em que eles... E agora entendo ainda melhor a referência a Tarkovsky, né? Acho que no Nostalgia, justamente, tem uma cena bem parecida. Mas ali eles falam pela primeira vez, efetivamente, em suicídio, né? Que é o suicídio da Cleópatra. Eles verbalizam isso, eles chegam a falar sobre o tema. Então, é um tema que está muito presente, assim. E, realmente, esse cara que ele dá vários indícios. Tem um momento em que ele atravessa a rua na frente de um ônibus sem nem olhar para o lado. Tem um momento em que ele está lá em cima daquela sacada de pé e que a gente sabe que é uma sacada alta, porque a gente já viu de outro ângulo. O momento do mar, que, obviamente, é o mais ilustrativo, assim. Eu acho que tem também uma coisa porque tu falou sobre o título, né, do After Sun, e na verdade, sim, ele aparece muito botando o protetor é uma coisa que, assim, acontece reiteradamente, né, algumas vezes, mas também tem o momento After Sun deles, que é aqueles momentos em que eles estão os dois no quarto do hotel depois de tomar banho, que um passa no rosto do outro. Então, me remeteu muito também a uma tentativa de cuidado, né? Essa é a nossa maneira de tentarmos cuidar um do outro. Sim. E nessa tentativa de cuidado também destacaria aquela cena em que ele fica tentando fazer ela aprender a se proteger. E isso aparece muito, me lembrou de um outro filme que eu trabalhei no meu mestrado, inclusive, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Beasts of the Southern Wild, que acho que em português ficou algo como Indomável Sonhadora. E que ele é literalmente sobre um pai que sabe que está morrendo porque ele está terminal, e ele passa o filme inteiro tentando preparar essa garota para que ela possa sobreviver sozinha, como quem diz, eu não vou estar sempre aqui, sabe? Isso é uma coisa que tu precisa aprender agora porque eu não vou estar sempre aqui. Então, o que eu interpretei dessa tentativa de fazer ela aprender a se defender é também uma espécie de despedida, né? É também essa forma de dizer eu não vou estar sempre aqui. E é interessante, né, Tatiana, porque tu tens toda a razão. Tudo é muito bem construído nesse filme, porque ele diz, olha, não, o agressor ou a agressora segurará teus pulsos, e aí tu te defendes assim. Mas ela diz, mas e se não for segurando meus pulsos? Quer dizer, não tem como ensinar, não tem como proteger de tudo na vida, né? Inclusive, eventualmente, é possível que tenha alguma alusão a um ataque sexual, porque de se proteger, porque tem o menino que vem por trás dela, tem várias situações assim. Mas como quer que seja, eu acho que é mais amplo, metaforicamente falando, é se proteger, inclusive do eventual suicídio dele, do pai. Mas ela diz, não tem, mas como? Tu estás me ensinando um caminho, mas e se não for, se não segurar meus punhos? Como é que nós vamos proteger nossos filhos de todas todas as agudezas da vida? Não tem como. Vamos dar o melhor possível de segurança interior para eles, coisa que o pai tenta, amorosamente tenta, né? Mas ele tem demônios interiores e uma depressão que ela percebe. Exato. Desculpa, eu estava respondendo aqui a Lívia. A Lívia tinha perguntado uma coisa. Mas sim, ele é um filme muito amarradinho. Eu não sei se vocês querem passar, se alguém quer fazer outras colocações também, para a gente não ficar só no nosso ping-pong. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Ele não entra, podemos, né? Seguir no ping-pong. O barco, como é impactante, porque ele conversa com o instrutor de mergulho ali, não é? E o instrutor diz que depois, agora com 30 e 40 anos, mas que lá por essa época, ele volta para sua terra natal. Ele correu o mundo e volta para sua terra natal, porque sabe, né? Acho que ele diz, minha avó mora aqui, minha mãe, não sei o quê, e a gente volta e tal, e coisa. E ele disse, eu nunca voltarei. Depois ele fala, ele nunca volta para a Escócia. Né? Ele se afastou dos pais, né? E aí que ele diz, poxa, tu estás nos 40, eu achei que não chegaria nos 30, e nem imagino chegar aos 40. Sob o vértice que a gente adota aqui, que eu adotei, que é sempre a partir dela adulta, a gente pode imaginar que ela ouviu ou imaginou essa fala. O Lucas, não sei se voltou. Estão me ouvindo? Não. Muito baixo. Baixo.
Vou escrever aqui. Agora Não, deu, agora deu. Fala assim. agora deu. Voltou? Uhum, uhum. O que o pessoal do enquadramento eles apontaram, que um dia antes deles mergulharem, a dor que provavelmente o pai sentiu de ter que arrancar o gesso do braço, né? Só para poder Assim, mergulhar com a filha. Né? Não, e esse é um ponto muito inteligente também, né? Que a gente fica olhando o diálogo deles com a parede, assim, tem uma divisória orgânica ali entre os dois. E que a luz de um e toda a arte de um é super azul e ele tá nesse momento ali cortando, né, tentando cortar com uma tesourinha de unha aquele gesso, enquanto a Sophie tá nesse outro ambiente que é todo solar, que é, né, puxa para essa luz amarela e ela tá puxando pelas memórias de... Inclusive, nesse momento, acho que eles estão falando sobre a relação do pai com a mãe. E essa questão do divórcio entra aqui também, que ela fala que teve algum dia que eles falaram sobre estarem noivos e ela ficou com a ilusão de que eles fossem se casar e que ela ficou super feliz achando que isso era uma volta dos dois, assim, e que acabava não sendo, né? A relação desse pai com essa mãe também me chamou muito a atenção, assim, porque me parece uma dor mal curada, né? Me parece esse divórcio, assim, que ainda pesa muito, que ainda tem muito amor envolvido, que ainda tem, né, assim, esses lapsos de esperança de alguma possível volta, assim. Por parte de todo mundo, né? Desculpa. Um outro elemento que eu acho interessante também no título, né? Ou seja, a gente pode chamar de montagem, a montagem do filme, que é dia-noite, dia-noite, né? E, tipo, não tem tardezinho, tem dia-noite, né? Esse aspecto que a Tatiana acaba de tocar, parece que esse pai nunca se recuperou da separação, né? Ele tem a alma quebrada, né? O pulso quebrado, né? Mas eu achei interessante que, na visão da Sophie adulta, né? Ela representa isso, eu acho, na hora que põe aquele senhor mais velho cantando Unchained Melody, e que ele fica ouvindo, mas desconfortável, o Calum, né? Como eu li para vocês, né? A letra diz em momentos assim: meu amor, minha querida, eu estive ansiando o seu toque muito tempo solitário. E aí vem um trecho que liga, acho, com a história do mar à noite lá. Rios solitários fluem para o mar, para os braços abertos do mar. Né? E o mar aparece como lugar de férias, mas também como aquele mar à noite, que quando ele entra ali depois, entra de novo uma cena de raiva, algo assim. Eu acredito que... agora eu teria que me lembrar bem da sequência. Eu acho que daí é o momento em que a gente vê pela primeira vez os dois. A gente vê que os dois estão nessa rave, né? Porque aquele momento, para mim, simboliza a hora que eu estou sempre olhando do ângulo dela, né? Em que ela vai entrar para as profundezas do mar sem fim. Aquela rave está nas profundezas da alma dela. Das profundezas escuras, né? Que é o que ainda ela vai, eu acho, nos trazer filmes para representar. Foram 7 anos do Tuesday até o After Sun. Agora... A Alice levantou a mão? Pode falar, Alice. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim, só não estamos te vendo. Primeiro, eu queria parabenizar as falas, achei muito interessante. E eu tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro, uns comentários. Eu acho um trabalho impressionante o filme, com todos os elementos que ele junta de imagem, de cenas muito indiretas, seja através de filmagem ou reflexos, que ela usa muito, né? Reflexo na água, reflexo no espelho, reflexo na tela da televisão, muito as músicas e o quanto cada letra vai falando, inclusive umas que tem assim no meio da adolescência, músicas que falam da confusão que a pessoa passa, impressionante. Me chamou atenção também alguns destaques para a cor vermelha,
que vai tendo, é a toalha que o pai é vermelha, aí tem a mochila dela na hora de ir embora que é vermelho, que representa tanto o sangue como a puberdade e a iniciação, a mudança da Sophie que ela está passando. E algumas cenas que passam meio sem explicação. Tem uma cena que pode ser o pai, ou não se sabe, alguém com um saco na cabeça, e a gente ouve só aquela respiração. Tem uma cena assim, que aparece essa cena e daí segue, não aparece mais nada. E aí, após aquela cena do banho de lama, ela foca na água, que agora a água não reflete, a água é turva. Ela está turva pela lama que está ali, e mais uma vez a gente fica com aquela sensação de que ele está sufocado, porque para mim era o pai naquela cena do saco, e de que as coisas estão turvas ali, ele não está conseguindo ver alguma coisa. E eu fiquei pensando, porque tem aquela cena que me chamou a atenção, que a Sophie faz como que uma confissão, dizendo que ela está se sentindo meio mal naquele final de dia, que foi um dia tão bom, mas que agora ela está se sentindo meio mal. E parece que ele se identifica muito com aquilo e entende ela, e ele não fala nada. Então, o quanto essa viagem da Sophie, ela também está se identificando, de certa forma, com o pai, o quanto ela tem algum medo, possivelmente, de que ela esteja se identificando muito com o pai, ou que ela se culpe, de certa maneira, porque ela vai tendo essas noções de que o pai não estava bem. Inclusive, depois da cena da máscara, tem aquela última cena que ela está filmando no barco e que ela começa bem infantil, dizendo, não, mas ele já vai voltar, tá tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Naquele sentido de querer se afirmar de que tá tudo bem, mas achando que não tá tudo muito bem. Então, ela tinha essa noção que não estava tudo tão bem com o pai. E ela tem aquelas cenas que ela vai cuidar, arruma a casa, ela está se sentindo mais adulta, mas ela não viu a situação, ou pelo menos não pôde agir a ponto de ajudar o pai naquela situação. E aí vem a minha pergunta, que é, desde lá da tragédia grega, em Prometeu Acorrentado, ele diz que o falar nos ajuda a curar as feridas. Então, Prometeu conta o que aconteceu com ele, porque que ele está acorrentado. Quando tem uma sessão psicanalítica, e eu não sou da área, então, né, mas imagino, né, então a gente vai curar através da fala também. O quanto a própria Wells está se analisando ao falar através de todos esses simbolismos, imagens, sons, música, o quanto o fazer deste filme pode ajudar a curar as feridas também como um tratamento psicanalítico. Eu só queria comentar, enfim, vou tentar puxar aqui alguns pontos do que tu falou. Na verdade, eu sei disso por causa de uma questão que, inclusive, quando eu recebi esse convite, ao qual, inclusive, eu esqueci de agradecer no início, obrigada, Lucas, obrigada. Mas eu cheguei a pensar se esse filme não seria pessoal demais para eu comentar, porque eu tenho uma relação com o meu próprio pai, que é uma relação que ela se estabeleceu muito através do mar, que o meu pai, quando eu tinha 11, 12 anos, que é a idade da Sophie, ele fez eu fazer um curso de mergulho para eu poder ir mergulhar com ele, assim. Então, isso é uma coisa que é um dos alicerces sobre os quais a gente ergueu a nossa relação, assim. E uma coisa que eu sei por causa disso, mas que passa batido para as pessoas, que uma das formas mais fáceis de uma pessoa se matar é dentro do mar sem saber o que tu está fazendo. A possibilidade de tu cometer algum erro, se tu não é um mergulhador que sabe um básico ali, as possibilidades que tu venha a ter um acidente fatal são muito grandes. Então, quando ela diz que ele contou uma mentirinha para poder mergulhar porque ele não tem licença, esse foi outro momento que eu pensei, tipo, isso é esse homem flertando com a morte de novo. Mas isso é tão sutil, né? Porque tu tem que saber disso, assim. Sobre essa questão do vermelho, ele mesmo o avermelhece, né? A partir do momento do tapete, assim. E o filme trabalha sobre escalas muito básicas de cor, assim. Daí no início tu tem ali um RGB, depois tu vai começar a entrar um pouco mais de magenta, de ciano, assim, mas ele trabalha muito sobre cores básicas. Então, certamente, isso também é uma decisão que fala sobre os personagens. Só que nessa questão do figurino, sabe que teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a partir do encontro que a Sophie tem com esses meninos, com os adolescentes, e que é aquele momento que eles caem na piscina, e que ela fica olhando aqueles corpos embaixo d'água,
ela deixa de usar o vestidinho que ela usava desde o início com a camisetinha e passa a usar ele mais com o biquíni, assim, tem um aflorescimento, assim, super sutil de sexualidade através desse figurino dela, né? Eu acho muito legal de observar. Desculpa, a Estefânia tá com a mão levantada também há bastante tempo. Mas talvez vocês estão me ouvindo? Não. O Raul, talvez... Desculpa, Raul, sim. Só rapidamente, né? Alice, o H ali é de Hartke. É minha filha. Ah! Né? Que legal. A história do... Né? Eu ia dizer querida. do tratamento, né? A própria Wells, Alice, né? Ela diz que quando ela terminou Tuesday, que é o curta-metragem, que parece que foi de final de faculdade dela, o filme, né? Ela diz, eu senti, assim que terminei, que tinha muito mais coisa que eu precisava, que eu sentia e precisava expressar. Sim, fazer filmes, escrever obras de literatura, de arte em geral, sonhar e procurar um analista são formas de elaborar essas experiências dolorosas. Talvez, né, o que apareceria mais para ser examinado com ela, né, ajudado para sonhar junto com ela e ajudá-la a poder dar representação às suas angústias, talvez isso estivesse contido naqueles flashes quase alucinatório das raves, né? No sentido de sonhar junto com ela para poder dar representação mais clara, como ela já fez com esse filme, em vários outros aspectos. Agora, ela já tem uma capacidade, por ela mesma, de representar suas emoções invejável. Invejável. Né? Eu acho que ela vai por... Não sei se ela se analisa, não se analisa, se precisará ou não precisará, mas eu acho que ela vai continuar, de qualquer forma, com ou sem ajuda, porque ela já tem muita capacidade. Ela deixou, como que dito, olha, tem coisas dentro de mim que eu ainda preciso, né? Não sei se mais 7 anos, né? para conseguir elaborar a ponto de restaurar, de me reconciliar internamente com meu pai, né? Que eu acho que é um trabalho de vida inteira dela, conseguir se reconciliar dentro dela. Ela diz juntar os pedaços dessa figura do pai dentro dela. Estava pensando um ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é muito especial ver a Alice com você aqui, Raul. E eu estou me lembrando muito da Caterina, que eu acho que foi sua supervisionanda, né? Eu conheci a Tatiana num evento da Sociedade de Pelotas, que ela falou com o pai dela, e fiquei encantado com essa troca sobre cinema. E eu não sei, eu fiquei pensando muito nisso, né? Pai e filho, né? Você com a sua filha, quando eu conheci, ela traz esse recorte da memória dela, minha mulher, e esse filme, acho que ele fala muito disso, né? Eu lembro muito de outras 2 produções, uma que eu sou... As 2 eu sou muito apaixonado, mas tem uma que eu sou muito apaixonado, que é um desenho da Netflix, que chama The Midnight Gospel, do Duncan Trussell. The Midnight Gospel. Eu vou escrever. Midnight Gospel. Eu sou apaixonado com isso, eu já vi várias vezes. Quando eu escutei a entrevista dele, vou dar spoiler aqui, não vou falar muito mais, não. Mas fala muito sobre essa relação, sobre a morte, sobre pai e filho, no caso ele com a mãe. E uma outra obra que eu também adoro é Interestelar, não sei o que vocês acham. Tem gente polêmica, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que me toca muito a relação dele com a filha também. Apesar do Nolan, às vezes, ficar explicando demais as coisas, esse filme também me toca. Pois é, eu cheguei a convidar meu pai para ver se ele não queria vir. Ele não conseguiu entrar, mas a gente fazia essas falas juntos, né? Foi assim que eu comecei a introduzir um pouquinho de psicanálise no meu mestrado, depois no meu doutorado.
que agora está pausado, mas há de continuar uma hora dessas. Stefânia, pode falar, Stefânia, você vai falar. Alô, bom dia. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer os colegas de Minas Gerais, né, na figura do Lucas hoje, mas por terem organizado esse encontro e aberto a oportunidade para outros colegas. Eu sou de Porto Alegre, sou candidata da Sociedade Psicanalítica aqui de Porto Alegre. Atualmente tenho o prazer de encontrar o Raul mais frequentemente num seminário, né? Então, através dele que veio o convite, às vezes a gente não fica sabendo de tanta oportunidade, mas estou muito feliz de vocês terem aberto a outros membros, né? E o que eu queria trazer para comentar hoje com vocês é, primeiro, a minha sensação é essa, assim, que foi comentada, de sentir o filme antes de entender, né? Porque eu fui assistir sem saber nada, sem ter nenhuma ideia da produção, da história, o que ia ser, né? E até me remeteu uma imagem boa, assim, legal a temática, né? Férias, e como foi impactante, assim, porque eu acho que eu esperava algo mais feliz, né? E foi muito angustiante. Eu acho que essa quebra de tempo, principalmente na questão da rave, foi uma questão que eu fiquei todo o tempo tentando encaixar algum lugar do que estava representando aquilo, né? E outra coisa, além de tudo que vocês já falaram, né, mas que me chamou a atenção foi esse contraste que ela usava do céu e da água, que em muitos momentos era a mesma cor, né, o azul do céu e da água, mas me remeteu, assim, uma ideia que no céu tudo era possível, assim, era uma coisa, uma fantasia boa, né, que unia as pessoas e tal. E na água era o perigo das profundezas, né, que eu acho que tanto do teste de realidade, assim, da realidade quando vem nua e crua, assim, nos traz más notícias, né, como remeteu essa questão da perda do pai, e também talvez os mistérios da sexualidade, que foi sempre um tema que estava intricado ali, né. E aí, por fim, o que me deixou curiosa, não sei se eu até me deu vontade de olhar de novo esse final, porque eu fiquei com uma impressão que ela fala que vou buscar ele, que a Sophie fala isso em algum momento, que talvez fica essa dúvida se é o bebê ou se é o pai, e aí depois vem essa cena final, as cenas finais, né? Então eu também fiquei com a impressão que ao longo do filme esse paralelo do início da sexualidade dela e da visão, né, como o Raul já comentaste, de ir desidealizando o pai, mas também ir vendo as fragilidades do pai. Eu fiquei muito com a ideia de que o pai infantilizado, assim, desde o início, no modo de enfrentar a vida, na sua sexualidade, né, a sexualidade do pai, e que depois talvez um adoecimento, né, que nos remete a essa ideia, será que ele cometeu suicídio ou não? Será que ele se envolveu com drogas? Imaginei também, talvez pela nossa vivência, será que ele está internado no hospital psiquiátrico? Onde é que ele acabou, né? Mas uma ideia de que ele foi adoecendo, e aí ela tem muito pesar por isso, né? Por não estar podendo reviver esses momentos felizes e prazerosos. Então, eu queria muito agradecer hoje em especial a Tatiana e o Raul, que acho que toda a minha angústia, assim, vocês conseguiram transformar em palavras, e eu saio muito enriquecida, assim, com a fala de vocês. Muito obrigada. Posso dizer algumas coisas? Né? Stefânia, que bom te ver aqui. Né? E eu pegaria esse ponto que tu destacaste aí, quando ela parece que acorda no meio da noite, né? Algo assim, a Sophie, ali com 30 anos, no dia do aniversário. Né? E a companheira dela diz, tudo bem? Né? E ela diz, não, tá, sim. E aí ela diz, feliz aniversário. E aí o bebê chora. Nesse momento o bebê chora. Antigamente, nós nos tentávamos, imaginávamos, que quando uma pessoa trazia um sonho, nós ouviríamos as associações dela, tal coisa, e aí
exagerando aqui, evidentemente, um pouco, diríamos, olha, eu penso que o teu sonho significa isso ou isso aqui. Estou exagerando um pouco. Hoje em dia, nós sabemos muito bem, pelo menos, né, toda uma corrente da psicanálise, que o importante é colocar esse sonho, eu sempre costumo dizer assim, no micro-ondas, no sentido de reaquecê-lo, de trazê-lo ali para dentro, e de ver se nós entramos em contato com a experiência emocional que gerou o sonho. Então, é explorar o sonho em conjunto com a pessoa, sem pretender encontrar uma resposta, o sonho significa isso, mas é expandir a capacidade de simbolização da pessoa, porque isso aumenta a capacidade dela de processamento das emoções. Então, ela não vai precisar desenvolver angústia, sintomas, porque aumenta a capacidade dela de processar psiquicamente as emoções. Estou dizendo tudo isso porque tomemos essa cena aí, quando o bebê chora. Eu imaginei, né, que poderia ser, por exemplo, o bebê dentro dela mesma. Além da cena, que tem um bebê ali, mas num sonho, às vezes acontece um sonho desse tipo, em que a pessoa nem tem filhos, mas ela sonhou que vai lá buscar o bebê. É um bebê, de uma maneira assim, mas também é a parte bebê dela que está sofrendo, como eu acho que aparece no corredor lá no final. Agora, tu trazes um outro aspecto, e isso é que é, vamos dizer assim, o evolutivo, o que permite nós expandirmos nós próprios a capacidade de simbolizar. A Wells monta o filme de uma forma tal que nos faz pensar, porque pode ser também que seja a maneira dela ver o pai como um bebê. O pai como um bebê, né? Que está... Porque fica aquele bebê chorando na hora que o pai se despede e vai em direção àquele corredor. E muita gente, eu acho que nem percebe que aí tem esse choro de um bebê muito pequeno. Então, pode ser o choro do pai que ela vai buscar para cuidar, que ela levanta e vai buscar o bebê. Ela diz, eu vou buscá-lo. Né? Pode ser ela entrando em contato com ela, com os aspectos lá da infância dela. Né? Várias possibilidades. A diretora nos permite magistralmente entrarmos no sonho, e o sonho é um continente, né, que pode acolher e que pode possibilitar o desenvolvimento do significado de experiências emocionais vivenciadas por nós ou imaginadas por nós. Ele precisa ser, senão não tem sentido o filme, algo que dentro de nós que os assistimos, tenhamos a possibilidade de fazer o sonho crescer, evoluir, com a nossa própria participação. Cogitar se é isso, se é aquilo, como nós estamos fazendo hoje aqui. A Tatiana trouxe ideias interessantíssimas, vocês que estão participando conosco aqui trouxeram outras ideias. O sonho não fica parado. Como ele é um símbolo, ele está em constante expansão. Não é algo que diz, olha, é isso, está definido e pronto. Né? Aí não tem sentido, aí não é uma obra de arte. Né? Ele nos leva a crescer juntos, e o próprio filme continua crescendo junto. Sensacional, Raul. Sensacional. Bom. O pessoal do Enquadrando, eles falaram uma outra coisa também, assim, se, pode ser uma coisa que eles pensaram, a gente deve pensar que talvez ela estava naquela rede, foi a primeira vez que ela usou droga, e aí ela lembrou de tudo, foi buscar o pai, né? Que o pai falou assim, quando você for usar droga, você me conta. E assim, vai fazer essa busca do pai a partir daquele momento.
Esse filme é muito rico, né? Muito rico. Sabe que nisso de ter, enfim, diferentes interpretações, né, de ele ser um filme que trabalha com essa semiótica mais solta e nos deixa livres para também trazer, né, o que melhor nos cabe dessa interpretação. Eu também fui mais por um lado de achar que a Sophie adulta agora está pisando sobre esse tapete que eu interpreto que isso é o símbolo de, né, agora eu estou nesse mesmo caminho do meu pai, por também estar enfrentando as próprias questões, as próprias, né, talvez esse seja um momento em que, e para mim isso, assim, me pareceu que era bastante claro que a Sophie está nessa espécie de depressão, enquanto ela também está passando pela maternidade, que agora tem essa questão do ter que me cuidar para poder cuidar de outro, assim. Assim, tem essas coisas muito reiteradas entre a relação dele com ela e de agora ela com o filho, e eu acho que nesse sentido é que me parece muito que quando ela está procurando o pai nessa rave, ela está procurando, na verdade, agora com essa compreensão do que estava acontecendo e remontando essa imagem desse homem que estava fazendo esse esforço gigantesco para cuidar dela e para fazer com que ela tivesse a experiência que ela descreve, inclusive, em um momento, foram as melhores férias da minha vida, enquanto ele estava passando por tantas dificuldades, né, assim, e ela que encontra, me chamou muito a atenção isso, assim, ela é a pessoa que encontra ele naquela rave. Ele está quase alheio, né? Ele está quase como se ele fosse uma figura num livro, assim, um fantasma que não reage, que não tem mais como ter a compreensão daquele reencontro, né? E ela reencontra ele para abraçar, como quem diz, agora eu entendo, ou sabe, agora eu tenho a capacidade de saber o que tu estava passando enquanto tu pisava, né, por esse caminho, assim. Agora a gente está mais juntos do que nunca. Nesse aniversário, que é o mesmo aniversário, eles estão fazendo a mesma idade, né? Nessa rave é o aniversário coletivo deles, assim. E esse Parabéns Sophie, que é a esposa da Nakama, ele tá muito próximo do Parabéns Papai, que é o que a Sophie dá no ônibus pro pai dela, assim. Mais alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Eu fico com o sentimento, tomara que a gente possa repetir esse encontro outras vezes, em outros filmes, né? Tão bom, tão bom. Ouçam na trilha sonora a melodia do Happy Birthday, Sophie. Não parece nada com parabéns a você. Sabe que eu ia dizer uma coisa nesse sentido? Sabe por que que também eles cantam o Calum é um bom companheiro e não cantam Parabéns a Você? Porque Parabéns a Você é uma música que tem direito autoral e a gente não pode botar nos filmes. Ah, é? Olha só. Mas eu acho que era... apesar disso, com isso, mas faz muito sentido colocar, ele é um bom companheiro. Ele tenta, ela resgata, tu está sendo um bom companheiro, apesar de todas as coisas que nós vivemos aqui. Cada um é um bom companheiro. E ele está mais acima, naquele anfiteatro grego, e ele fica meio, ele não... Né? E ela convida todos a cantarem. E logo em seguida tem aquela, assim, ele tá olhando para baixo, a gente tem uma fusão dele de frente com ele de costas chorando naquele quarto de hotel. E foi outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, isso também é uma brincadeira de espaço, tempo, e também isso é uma brincadeira com o emocional dele, para que a gente possa ver ele de uma forma que, na verdade, aquilo não... assim, linearmente não tem muito como ter acontecido naquele momento, né? Assim, porque é no meio da viagem, no meio do dia seguinte, e existe essa linearidade dos dias, como vocês colocaram, que é o dia e uma noite, um dia e uma noite, a gente está acompanhando linearmente. E aí, nesse momento, tu tem esse homem chorando de costas no hotel, pelado, em um momento em que ele se encaixa aqui, mas logo em seguida a gente segue com o dia que eles estão tendo no dia seguinte. Assim, ou seja, é uma emoção um pouco deslocada, né, em espaço-tempo também. Tatiana, que bom tu lembrares dessa cena. Isso eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, mas alguém comentando que essa cena em que o pai está ali chorando de costas, despido, nu, no sentido de
ali ele está desprotegido e entra num choro convulsivo, né? E essa pessoa comenta que a câmera, porque filma por trás, é como se a diretora quisesse se aproximar e confortá-lo. Vamos dizer assim, expressando algo, porque fica a câmera ali, ele de costas, e a gente sente algo assim que tem uma pena, uma dor daquele ser sofrendo ali, despido no sentido de todas as suas defesas. Né? Eu acho que isso me fez lembrar outras coisas também que tu estás trazendo aí e tal. Os paragliders, que têm um papel importante, a ponto de receber uma melodia na trilha sonora. E de vez em quando aparecem, né? Várias possibilidades. Isso que eu digo, e quando um filme realmente é um símbolo de experiências emocionais, ele permanece, ele pode ser expandido por nós. Ele não para dentro de nós. E Aftersun faz isso. Porque paraglider, o título da trilha, da música na trilha sonora, nesse momento, é Gliders Peace of Mind. Eles estão lá em cima, numa paz da mente, só que o paraglider vai obrigatoriamente descer. Ele não pode se sustentar sempre lá. Aquilo não vai permanecer assim, essa paz da mente. Além do que, né, corre o risco de, se der algum problema, cair e morre. Não tem outra maneira de proteger. São os né? riscos do ar e os riscos da água, né? Inclusive, ela coloca esses paragliders dentro d'água no momento de fusão, que é esse momento que eles estão lá no céu e começam a fundir. Tem 3 fusões seguidas, assim, nesse momento. Então, e tem várias formas de água. Tem a água da piscina, tem a água do mar durante o dia, tem a água da noite, né? E o céu também está presente ali. Uma coisa, Tatiana, que tu que trabalhas com isto, né, deves talvez nos ajudar um pouco. Naquela cena em que eles, no dia seguinte à crise, vamos chamar assim, eles vão naquele passeio turístico, não é? E ela imita, né? Ela está numa identificação com o pai, imita os gestos. Aparece insistentemente, né, um cartaz que diz, que eu me lembre, "We know the perfect", e a gente não fica sabendo o que é. Aparece de vários ângulos, mas toma cuidado a câmera para não ir além do "the perfect why". É de novo uma coisa insaturada que nos deixa capturado. Não sei se vocês lembram desse cartaz. Estão os dois olhando o abismo lá, mas também a distância, toda aquela paisagem. "We know the perfect". Não sei se ocorre alguma coisa para vocês. A Alice falou que "We know the perfect", e de ter um PLzinho do lado, e ela levantou que pode ser place. Eu acho bastante possível. Para falar a verdade, eu fiquei horas assim cogitando sobre o que seria, qual era a importância de colocar esse cartaz em quadro, e obviamente ele é muito importante. Talvez queira dizer mesmo do perfect place, e faz muito sentido para mim, Alice, porque, né, seria esse lugar onde eles estão os dois juntos passando por esse aniversário, e tem essa questão dela estar nesse momento fazendo justamente os movimentos que ela passa todo o filme dizendo que são embaraçosos ou ridículos, e esse momento ela está do lado dele, tudo bem, vamos fazer o que você quer agora, vamos ser embaraçosos, vamos ser ridículos, mas vamos fazer isso juntos. E também parte desse esforço dela de estar tentando fazer com que ele tenha o melhor aniversário da vida dele, né? Ou o quão possível, assim, o melhor aniversário quanto possível, que vai talvez se juntar. o único. Talvez o único, exatamente. Mas sobre o cartaz em si, eu realmente eu não matei essa charada. Assim, eu passei um tempão olhando e pensando o que será que aquilo queria dizer, por que ele estava ali, e não consegui. Mas isso, como qualquer símbolo verdadeiro, eu estou insistindo nesse ponto, ele não se fecha em si. Ele faz a gente expandi-lo e expandir-se junto com ele. Nisso. Olha, quando nós estamos debatendo aqui um filme.
Justamente, e faz sentido, né, que a gente possa completar esse we know the perfect, qualquer coisa que a gente queira. We know the perfect place, we know the perfect time, we know the perfect people, né? Assim, daí a gente preenche essa lacuna, né, como tantas outras que o filme já está nos deixando preencher. E com isso, crescer emocionalmente. Crescer na capacidade de simbolização. E essa é a essência do cinema de psicanálise, né? A gente fazer essa expansão mesmo, né? Pegar esses filmes que fazem a gente fazer esse trabalho mesmo. Essa é bem a essência desse projeto. Foi uma manhã muito rica, como eu sabia que iria ser. Só a gente está caminhando para o final, já são quase meio-dia. Vocês querem contar mais alguma coisa? Tatiana, Raul, eu fiquei muito curiosa, agora eu vou atrás do Tuesday, porque eu não assisti, vou atrás de olhar essas trilhas. Só queria dizer que isso de ficar falando sobre, né, audiovisual é mais do que uma profissão, para mim, é a minha cachaça. Digamos assim, eu adoro, é só me chamar nas próximas que eu venho. E obrigada de novo pelo convite, queria agradecer à Sociedade Psicanalítica, ao Lucas, o Raul, a todo mundo que está aqui, a Alice, a Estefânia, que trouxeram as colocações também. Agradecer, enfim, a Fernanda Leme, que está aqui, ela é minha colega de profissão, ela é minha amiga, e a gente assistiu muito o filme, a gente debateu muito, e antes de a gente saber que a gente já está tendo essa fala, ela insistia muito que eu tinha que olhar para esse filme, assim, ela que me insistiu muito sobre o After Sun. Então, obrigada a todo mundo pela presença e até uma próxima. Vou te convidar mais vezes, com certeza. Por favor. Eu também queria enormemente agradecer, eu já disse lá no início, né, porque foi uma oportunidade não só de assistir, reassistir, rever esse filme, como viver experiências emocionais que nós estamos podendo compartilhar agora. Eu fiquei muito satisfeito com a companhia da Tatiana, que traz o vértice do cinema, e achei coisas muito interessantes. E quantas coisas nós concordamos sem nunca termos conversado, né, entre nós e ainda mais sobre o filme. E como, né, por exemplo, a cena do karaokê, como nos chamou ali logo, né, a atenção e tal. E agradecer ao Lucas. Lucas, com a tua paciência, eu não sou muito bom em comunicação digital, assim, essas coisas de WhatsApp, e-mails e tal, mas o Lucas teve a paciência de... Agradeço muitíssimo, muitíssimo, Lucas, né? E a participação da Estefânia, da Alice, porque, né, tu disseste, os sonhos, ou os filmes, são tua cachaça, essa coisa assim. Para mim, né, procurar ajudar as pessoas a poderem colocar em palavras, simbolizar e colocar em palavras as suas emoções, colocar em palavras aquilo que ainda dentro delas, às vezes, está apenas se insinuando, como os flashes visuais, ou coisas que elas já podem sonhar, mas que ainda não compreendem suficientemente. Tatiana, essa é a minha cachaça. Né? Então, hoje, nós aqui tivemos uma bela embriaguez no bom sentido. Sim, sim, foi genial. Eu também agradeço demais. Pessoal, muito obrigado. Então, mais uma vez, foi excelente. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima. Bom fim de semana. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abração para vocês, todos. Tchau, tchau.